Nós vamos falar um pouco sobre as 7 igrejas. Procurar ser rápido. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Esse mundão aqui é complicado, mas é 7 igrejas. Só que as 7 igrejas, nós irmãos conhecem. Eu vou supor que os irmãos conhecem sobre o reino dos céus, né? Porque para entender as 7 igrejas, é bom entender sobre o reino dos céus. Os irmãos sabem o que é o reino dos céus? Esfera da profissão cristã. Certo, é a esfera da profissão cristã. Ou seja, o reino dos céus, no caso, vamos ler uma parábola do reino dos céus, só para ajudar aí. Vamos lá em Mateus 13, né? Vamos pegar a famosa parábola do joio e do trigo. Capítulo 13 de Mateus, versículo 24 ao 30, né? Que é essa parábola, né? Tem Mateus 25 também, mas vamos ler essa aí. Quer dizer, tem outras, né? Várias coisas. O reino dos céus. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia sua semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e mentiroso. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Certo. Então isso é o reino dos céus. Não é isso? Começa no versículo 24, aí, o reino dos céus é semelhante a um homem, então o Antônio vai ficar essa parábola. E essa parábola, nós sabemos que tem a ver o quê? Salvos e incrédulos. O trigo e o joio estão juntos, dentro da mesma esfera. O princípio do reino dos céus, ele é puro. Porque esse Senhor da terra aí, ele plantou a boa semente, né? Então, o princípio, ele é isso. O reino dos céus, ele não é algo de confusão. Isso veio a ficar por causa da responsabilidade. Por exemplo, porque é que o inimigo, ou melhor dizendo, como é que o inimigo entrou lá, que ele chama de inimigo, como é que ele entrou lá e plantou o joio? Os homens dormiram. Enquanto os homens dormiam, entrou o inimigo, ou seja, responsabilidades. Então, tudo que é dado ao homem, nós vemos que o homem dorme, ou deixa cair, ou sei lá, enfim, é uma figura do homem cedendo a responsabilidade, e o inimigo vai entrar e vai fazer o que é o trabalho dele. Só que aí o reino dos céus, ele não é a oposição, ele é o imitar. Ele está imitando, ele não está contradizendo, ele está imitando. Então ele vai, entra e planta algo que é muito parecido. E aos homens não foi dado responsabilidade de separar joio e trigo. Isso, graças a Deus, irmãos. Não foi dado a nós ficar gastando vela aí para ver quem que é salvo e quem não é. Ah, mas aquele cara, ele ia no bar, ele ia pinga, depois ele saiu, foi para a igreja, e depois ele ficou na igreja, daí ele saiu da igreja e voltou com uma pinga outra vez. Ele é salvo ou não é? Irmão, isso aí é perder tempo, ficar conjecturando coisas assim. Verdade? Por quê? Porque não é dado a nós ficar separando o joio do trigo, né? No reino dos céus. Não foi dado a nós ficarmos
atuando desse jeito aqui. Isso aí é o Senhor conhece. Por quê? Se for colocado na nossa mão, nós podemos errar. É isso que ele fala. Para que, ao colher o trigo, vocês vão arrancar o joio junto. Quer dizer, arrancar o joio, vocês vão retirar o trigo junto. Então deixa crescer juntos. Então isso é o que? Reino dos céus. O reino dos céus tem o nome de reino dos céus porque a origem do seu governo é dos céus. Só que ele está aqui na terra, porque nós falamos de homens, responsabilidades, falhas e tudo mais. Em toda a parábola de reino dos céus sempre vai existir esse caráter. Todas as parábolas, a parábola do fermento, a parábola do pescador, né, que ele vai lançar a rede, puxa a rede e vem todo tipo de peixe. Aí na praia que ele vai separar o que é bom e o que é ruim. Então o reino dos céus, as 10 virgens, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, total 5 delas, 5 dedos, 5 sábios. Então sempre tem esse caráter de misturas de pessoas que são e pessoas que não são. Então isso chama-se reino dos céus. Por favor, vamos ler esse versículo, o capítulo 16. Aí de Mateus 16. Versículo do 16 até o 19, por favor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Obrigado. O Senhor está falando duas coisas aí. Uma é a igreja. Versículo 18, né? Como é que fala o versículo 18 aí? Por favor, outra vez. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá. Que pedra? Cristo. Ele mesmo. Certo, mas qual que era a pedra aí que ele está falando? Ele mesmo. Certo, então, mas Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra, essa revelação que ele teve, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei na igreja. Isso nós temos. Aí, irmão, o senhor não está mencionando a doutrina de Paulo, tá? Nosso tempo, né, que é a doutrina de Paulo, nós vamos à doutrina de Paulo e nós encontramos muito claramente esse mesmo princípio. Segura aí, vai. Segura. Eu ia pedir para um irmão só lá, os irmãos ficam segurando aí. Vai um irmão só, vai só o celular, irmão. Efésios 2, versículo 20, 21 e 22, por favor. Ele está falando isso aí, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Certo. Ele está falando justamente isso aí. A igreja, que é um edifício, ele está comparando a um edifício que tem, logicamente, todo edifício, ele tem que ter uma base sólida, onde tudo vai ser apoiado, né? Uma base sólida. Se tiver um lugar que tem uma rocha embaixo, daí é maravilha, pode construir. Se eles fazerem as batistacas, achar rocha, daí tá beleza, pode construir. Então ele estava mostrando que existe uma pedra
que é o Senhor. Essa pedra é a base que vem o quê? O fundamento. Leia outra vez. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Sim, então tem a pedra, essa pedra de esquina é a pedra de sustento. Então foi nessa pedra que os apóstolos e profetas da igreja lançou o fundamento. Que nem isso aqui, esse prédio aqui. Foi achado na fundação um lugar firme, acharam e lançaram a fundação sobre esse lugar firme. Então é isso que ele está falando. Cristo é a pedra de base, de sustento, que os apóstolos e profetas lançaram o fundamento, que é a base doutrinal da igreja, desse edifício. Então lançou o fundamento, daí fez o fundamento, daí outros vêm e edificam sobre o fundamento, que é a edificação. E assim também vós sois edificados. Então existe Cristo, fundamento, e nós edificamos sobre esse fundamento. É isso que ele está mostrando. Nós somos edificados. Então no nosso capítulo, o Senhor está falando isso aí. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. É o que ele ia fazer. Tá, irmãos? E depois ele fala mais o que ali no 18. E as portas do inferno, né, não prevalecerão contra elas. Certo. Ó, irmão, vamos firme, hein? Vamos lá. Vamos porque, ó, irmão, as portas do inferno vão prevalecer. Vamos embora. Para aí, para já. O Senhor, no que Ele está fazendo, as portas do inferno não prevalecem, tá? Porque 1 Coríntios, por exemplo, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, versículo 10, 11, 12, dá uma olhadinha, 1 Coríntios 3, aqui vocês falam 3 também? 3? Hã? 3. 3? É 3 também. 3, tem que dar. Então não é 3. Os de Barueri, o Barueri baixa a língua no céu, assim, 3. 3. É, Barueri. Agora Carapicuíba é 3. Tá. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento. Certo, é o fundamento aí, ó. O fundamento, onde que vai ser construído o edifício. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Certo. Daí vem a exortação. Não é verdade? Eu, como um sábio ou prudente construtor, lancei o fundamento. E outro vai agora edificar sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Porque daí começa a exortação. Ninguém pode lançar o fundamento, edificar madeira, feno, palha. Ele começa a colocar as qualidades da edificação. Por quê? Porque nós podemos entrar no meio disso aí e fazer coisa, né? Porque não? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, em contraste. Madeira, o que é? Humanidade? É o homem nas coisas de Deus. Podemos edificar nessa base, edificar coisas do homem. É o jeito do homem fazer as coisas de Deus. Isso, irmãos, é muito sério, viu, irmão? Deixa eu dar um alerta aí, tá? As coisas de Deus, elas são comunicadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E Ele comunica as coisas espirituais por meios espirituais, não por meios naturais. Onde que nós estamos? No capítulo 3? Isso. Volta um pouquinho no capítulo 2, por favor. Volta um pouquinho. 1 Coríntios 2 aí. Leia o versículo 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, Certo. as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Certo. Então aí, ó. O homem natural, dá a impressão quando ele fala, ó, que o homem natural, o homem lá, o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas ele está falando mais fundo do que isso. Ele está falando que o Espírito Santo. O 13, como é que fala essa versão? Hein? 13. 13. Os quais também falamos, não com palavras, As quais, né? as quais, né? As quais. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Comunicando coisas espirituais por meios espirituais. É isso que ele está falando. Por quê? Porque o homem pode querer comunicar as coisas espirituais por meio natural. É o homem nas coisas de Deus, é uma madeira lá. É a madeira, ele fala, madeira feno e palha. A madeira é o homem, não está dizendo que ele é um incrédulo, mas é o jeito do homem poder usar o jeito humano para tratar das coisas de Deus. Eu devo tomar cuidado com isso, usar habilidades, sabe, usar habilidade humana nas coisas de Deus. Então, por favor, nós temos que tomar cuidado e não fazer isso aí. Por quê? Porque nós podemos fazer. O Espírito Santo, ele comunica coisas espirituais por meios espirituais, não por meios naturais. E a tendência, como sempre foi, está aí até hoje bem claro para nós, e nós devemos sempre olhar para dentro, não só para fora, que corremos o risco de comunicar as coisas espirituais por meios naturais. É o homem entrando no meio da confusão. No meio da confusão, não. No meio das coisas, para causar confusão. Sabe, ele ficar na Assembleia coisas pela sabedoria humana. Filosofias. Cuidado, irmãos. Nós devemos tomar cuidado. Opa, fala Getúlio. Acertei, hein? O irmão fez uma pergunta assim, é má doutrina? Então, quando você falou, eu entendi que é má doutrina, mas não é uma meio. coisa certa, mas de uma forma meio. Isso, Não digo madeira fino palha. No 1 Coríntios 3. Ali pôs outro fundamento em Cristo, não devemos colocar pedras preciosas, ouro, que são a doutrina conforme o Senhor estabeleceu. Madeira feno palha é o homem ensinando a má doutrina. Segundo. Não, o que eu estou falando em Coríntios aí? 2. É o meio natural, Sim. mas é a madeira. Nós podemos, irmão, aqui está, nós podemos, como crentes, edificar de meio natural, tá? Edificar com meios naturais, sendo crente, usar a nossa habilidade, usar sei lá o que, e fazer as coisas de forma natural. Sim, mas no capítulo 3 ali fala depois em relação ao tribunal de Cristo também, né? A recompensa. Está relacionado ali. Não é tribunal de Cristo. Aonde tribunal? Perdão. Vamos ler lá. Capítulo 3? Ainda é isso? 3. 3 é o dia, não é? Vamos lá. Quem pode pôr outro fundamento além do que já está posto? Se Certo. alguém sobre esse fundamento, que é Cristo, Isso. formar um edifício, ouro, pedras preciosas, madeira ferrugem, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, pelo fogo será descoberto, o fogo profará. Se a obra de alguém edificou permanecer, receberá galardão, que é no tribunal de Cristo esse galardão. Segundo eu entendo. Então, mas o que você está falando? Tá, então vamos lá. Mas se a obra de esse alguém se queimar, esse dia, você está falando do dia? Isso. Esse é o dia do tribunal de Cristo? segundo Não. Que dia que é esse? Então, Esse é o dia da visitação. O Senhor está julgando. Por isso eu falo, cuidado, irmãos, porque o Senhor está visitando nós. Aqueles que estão ensinando, trabalhando, o Senhor está cuidando, porque Ele está edificando a sua igreja. Ele está cuidando de nós. Se nós não fizermos a coisa direito,
nós podemos ser punidos. Que dia que é esse? É o dia de hoje. Ah, o dia de hoje. É o dia de hoje. Existem 3 visitações. Tem a visitação dessa aí, que nós somos. É que tem versão aí que até o dia aí está maiúsculo, não é isso? Não é, mas é minúsculo, é o dia de hoje. Não é o dia lá, vai. Não é isso. Se esse receber galardão, Então, se você fizer bem, você vai receber galardão. É isso que então é. É o fato. É o Vai fato. ser no tribunal de Cristo. vai receber. Aí, exatamente. É isso que eu estou falando. O tribunal de Cristo vai refletir lá? Vai refletir lá. Mas só que esse Tem que saber separar julgamento as duas coisas. Entendi. não é lá, é aqui. É aqui. O fogo provar não vai ser. Ninguém, não estou indo lá para o tribunal de Cristo para receber juízo, receber fogo. Não é verdade? É hoje que ele está julgando. É porque lá nós vamos chegar lá, nós estamos primeiramente perfeitos, né? E nós vamos receber o galardão. Vamos receber o bem. Porque aí fala que o fogo vai provar, não é isso? Quando que é lá no tribunal de Cristo? Lá não tem fogo. Mas aqui tem. Sabe por quê, irmão? As almas, as almas são edificadas por aquilo que ouvem. Certo? Nós somos edificados por aquilo que nós ouvimos. E os ensinadores devem ver bem o que está falando. Veja bem o que você está falando. Porque você está edificando almas. Se você estiver fazendo algo contrário ao Senhor, o Senhor está cuidando também. Ele vai tomar as providências. É isso que eu falei relacionado à doutrina, ao ensino. Né? Então, mas é um modo. Lá no capítulo 3, capítulo 2, perdão, é um modo. Entendi. o modo que faz. Sem ensinar uma doutrina, a pessoa consegue não fazer conforme o espírito, mas conforme o homem natural. Isso, por exemplo, você já não quero ficar julgando, mas muitas vezes meu irmão falando na reunião, o que ele falou? Não sei, falou um monte de coisa, não tem nada de errado. Mas o que é? É o homem falando, é o homem falando. Sabe, não edifica, e aqueles que são incautos são edificados, que não são mais incautos, edificados por aquilo que ele está fazendo, não tem nada. Então, o que vai? Não tem base, não tem estrutura. Então, é isso que ele está falando. Eu estou resumindo tudo isso aí nesse sentido, que nós não devemos tomar aquilo que Cristo falou como sendo para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vamos lá. Não, é isso que ele está fazendo. Ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mágoa, coisa semelhante. Agora nós estamos edificando algo que nós devemos ter zelo naquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, nós devemos fazer de acordo com a doutrina. O que é? Ouro, prata, pedras preciosas, divindade, redenção e as joias concernentes às almas dos crentes. É um lapidar doutrinalmente correto para a edificação dos crentes. É isso que esses três materiais nobres aí, está falando daquilo que é justo, aquilo que está reto. Por quê? Porque infelizmente podemos pender e fazer coisas erradas, podemos sim. Não é lógico que podemos. Por isso que muitas vezes somos corrigidos, silenciados até. Por causa que você está falando coisa que não convém, o Senhor está julgando. Ainda bem, né? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Por que vai julgar? Porque tem coisa. Que nós podemos fazer. Podemos não só falar, mas fazer de jeito errado. Pode ser carnal, né? É o jeito. É o que você está falando, é como você está falando. Por isso que ele fala feno, palha e madeira, né? Ali são qualidades, né? Que eu não falo também, são qualidades bem. Forma padrão. Ou seja, ali é aquilo que o fogo passa e queima. Madeira, feno e palha, fogo passa e queima. Os demais materiais acontece isso. Tem lugar, né? Então, nós devemos usar isso aí, aquilo que subsiste. Porque nós estamos fazendo algo na casa de Deus para a edificação. Então, devemos tomar cuidado com isso.
que nós estávamos, né? No reino dos céus, Eu sei então, mas. fundamento, Ah, sim, então ele falou da igreja, né? Sobre essa pedra que ficaria na igreja, então a ele aquilo que ele está fazendo. Então isso é a igreja. Diz o versículo, voltando lá, né? Versículo 18, né? Mateus 16, versículo 18, é ele edificando a sua igreja. Você ia falar mais alguma coisa, irmão? A diferença de entendimento, que não falem 2 ou 3 e os outros dúvidas. Não só o que é falado, que seria como uma doutrina, mas é como é falado, que seria ou natural, ou carnal, ou espiritual. São 3 coisas. São 3 coisas diferentes: carnal, natural e espiritual. Então, no capítulo 3 que ele está falando, capítulo 2, é o meio, é o jeito, é como. Não o que. Não é o que, é como. É como. Então, aí no capítulo, versículo 18, é a igreja. Daí ele fala no 19. Vai, vamos lá, 19. É o nosso assunto. Vamos lá, nosso assunto. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Chave do quê? chaves. Chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus. Então o reino dos céus não é a igreja. A igreja é uma coisa, o reino dos céus é outra coisa. E a doutrina de Pedro, ela tem a ver com o reino dos céus. Então ele teve esse trabalho de usar as chaves, começando em Atos 2, abrindo para os judeus, para Israel, principalmente aos judeus, e em Atos 10, abrindo para os gentios. Ele abre, que é o que? É o batismo. O batismo coloca para dentro da profissão cristã, profissão que eu digo, os que professam o nome de Cristo, são inseridos nesse terreno pelo batismo, que é uma doutrina concernente ao reino dos céus. Bom, vocês lembram disso, né? Mas é bom ouvir de novo. Então vamos lá em Atos 2. Atos 2. Nós já lemos agora há pouco sobre Cristo, né? Que a sua alma não foi deixada no Hades, nem o seu corpo viu corrupção. Falando disso, estava falando de Cristo e etc e tal, não é isso? Versículo 34. Vai, por favor. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Certo. Isso é pregação para judeu. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que esse que vós crucificastes, que é Jesus Cristo, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles, versículo 36, ouvindo eles essas coisas, como é que fala, hein? 37. 37.